Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. Abra a Bíblia, livro do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Quero ler esse texto. Eu estava relutando sobre a questão do que Deus iria ministrar, e essa palavra, eu já tenho há dias refletido sobre ela, e hoje a música que foi cantada aqui, Pai Nosso, ela foi a maior confirmação que eu tive, que ficou martelando essa música a semana inteira na minha cabeça. E essa palavra também, que vamos ler, eu quero, justamente com essa palavra, refletir com cada um de vocês o que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem para nós. Vamos ler a palavra de Deus? Eis que aproximando dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, só que é Deus. Se querem, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. Vem, segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Graças a Deus por essa palavra lida. Mas o que me faz essa noite ler um texto como esse do jovem rico? Um dos propósitos que precisa estar aplicada na vida de cada cristão é o reino de Deus, é o reino dos céus, é o amor a Deus sobre todas as coisas, é o temor a Deus que precisa nascer, fluir, não apenas no dia da sua conversão, mas o dia a dia das nossas vidas, enquanto estivermos aqui em terra. O que Jesus está querendo ensinar com essa fala, ou com esse discurso, com essa pregação, usando a experiência do jovem rico? O jovem rico era um jovem que tinha a sua vida cotidiana,
era um jovem religioso, até ele mesmo citou a tudo aquilo que ele praticara. Então ele era um jovem de um bom conceito, de uma boa postura, era um jovem de uma boa vivência, era um jovem que tinha suas posses, que tinha seus recursos, trabalhador. Quem sabe para os dias de hoje, era um jovem aí para as moças solteiras, né, um excelente homem para se casar, mas era um jovem, era um humano, era um homem, tinha suas limitações, tinha suas falhas, tinha suas crendices, e faltava mudar algumas crendices dentro do seu coração, e é por isso que esse momento ele vai ter esse encontro com Jesus. O encontro que eu falo é pessoalmente, né? Ele cruzou-se com Jesus, então ele faz determinada interrogação. Queridos, mas o que eu quero focar nessa noite é sobre a nossa visão do reino. O reino dos céus, o reino de Deus, que precisa ser aplicada, que precisa ser vivida dentro de nós. E essa experiência, esse texto, ele traz justamente algo que precisa ser refletida dentro dos nossos corações, na nossa mente, no nosso posicionamento, na nossa postura, nas nossas condutas, da forma de falar, na forma que nós nos posicionamos diante do mundo, diante das pessoas. Jesus, ele não está pregando contra o rico. Jesus não está pregando contra um homem de posse. Jesus não está pregando para dizer que aquele que é rico não vai entrar no reino dos céus, não vai entrar, não é isso. Alguma coisa que chamou a atenção de Jesus ao perceber a conduta e a postura desse jovem. Chamou a atenção de Jesus, porque ele dizera que era muito bom, ele dizera que cumpria todos os mandamentos. Olha, não matava, não adulterava, ele honrava o pai, honrava a mãe, ou seja, era um cara muito bom, era um jovem, sabe, muito bacana, muito legal, mas tinha algo que não atraiu o coração de Jesus com ele. Isso é muito preocupante, porque Jesus, de certa forma, quando ele foi referir isso aos discípulos, ele falou: olha, dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Que riqueza é essa que Jesus está falando? Sobre o que Jesus está dizendo aos discípulos? Que é mais fácil passar um camelo. Qual o tamanho do camelo? O fundo de uma agulha. Qual o tamanho da agulha? O tamanho do camelo? É impossível. Mas algo, essa riqueza que Jesus se refere, é aquilo que toma o coração do jovem, é aquilo que está impetrado ao coração do jovem, está encucado na vida daquele jovem, que eram as suas posses. Jesus entendeu isso. Vai vender tudo que você tem, camarada, sai vendendo tudo, dá aos pobres. Sabe, queridos, ele não precisava sair vendendo tudo, não era isso que Jesus estava testando na vida dele. Ele queria saber, literalmente, onde estava o coração daquele rapaz, porque ele se entristecera ao momento em que Jesus diz: vai, vende tudo que tens e me segue. O que Jesus falou? Ou o que a Bíblia menciona? O jovem saiu triste. Por quê? Não era um homem bom? Ele não estava querendo ter uma mudança de vida? Não queria. Porque se ele quisera, queridos, a experiência de Pedro nos mexe muito. Porque Pedro deixou tudo para seguir Jesus. Era um pescador e ganhava bem. Mas não era rico, mas ganhava bem. E a situação desse jovem era justamente isso. O que estava no coração dele, por mais que ele era um cumpridor da palavra, por mais que ele era tudo aquilo a qual ele falou a Jesus, em que ele respondeu que ele tudo isso tinha guardado, mas não havia a presença de Deus. Entenda uma coisa que eu quero falar: bondade não é sinal de que é salvo. Bondade não é sinal de que é a pessoa de Deus. Religiões e religiões
boas, tem muitos por aí. Mas o que está no coração motivando a ser bondoso? O que está sendo o combustível daquela bondade? Às vezes não é Deus, como fora na vida desse jovem. O que ele fazia era por um orgulho próprio, sabe? E ainda era sarcástico, né? Aproximou-se o jovem e disse: bom mestre, bom mestre, que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Ele faz essa pergunta a Jesus. Jesus percebe e fala: ei, por que me chamas de bom? Você é um fariseu, rapaz. Jesus não citou nessa palavra, né? Mas por que me chamas de bom? Sendo que você pode até seguir tudo, pode até obedecer tudo, pode até ter boas condutas, mas conheço o teu coração. E sei que o teu coração não é tudo isso que você está dizendo que pratica. Foi o que Jesus praticamente falou a esse jovem: olha, por que me chamas de bom? Senão um só que é Deus. Se querem, porém, entrar na vida eterna, o que você faz? Aí Jesus perguntou, já para confrontar o camarada: olha, tudo isso eu pratico. E Jesus vai na chamada Paulistinha. Quem conhece o que é Paulistinha aqui, hein? Na coxa. É doído para aquela Paulistinha, né? E Jesus dá essa Paulistinha e pegou ele no pulo. Ele se entristeceu. O que é então, o que a ação desse jovem rico nos alerta? Porque pode ter um jovem rico dentro de nós, sabia? Vamos aqui fazer uma reflexão em cima disso. Por que pode ter um jovem rico dentro de nós? O que é que nos atenta às nossas ações, às nossas atitudes e às nossas posturas? O que é que nos atenta a sermos bons? O que é que nos atenta a praticarmos boas obras? O que é que nos atenta a ter uma palavra mansa? O que é que nos atenta, sabe, a deixar de fazer tal coisa? Sabe, o mandamento diz que não pode. Eu preciso guardar tal coisa. Eu preciso ter uma atitude em que não venha desagradar a Deus. O que é que está motivando essa atitude? Às vezes, nos confundimos, sabe? Eu já ouvi de uma determinada igreja, cara falando: olha, eu sou um bom pagador de contas, nunca tive um nome sujo. Olha, eu tive, beleza. Espera aí, só que tem uma coisa. É obrigação de todo homem, independente de religião, independente, sabe, da postura, da aquisição econômica, polícia, seja o que for. É obrigação o camarada ser assim. Não é uma religião que em si, ela propaga isso. Eu como homem, eu como uma hombridade, com responsabilidade, eu preciso me esforçar para ter isso. E isso não quer dizer que eu sou homem de Deus porque eu, beleza. Isso precisa ser motivada pela fé cristã que nós temos em Jesus, em primeiro lugar. Isso não está dizendo que acrescenta mais sobre você ser salvo ou não. Quero que você entenda o seguinte nessa noite: o que a ação desse jovem pode nos atentar ao que estamos sendo, ao que estamos fazendo e ao que praticamos. Que eu quero que você entenda hoje. Pastor, já vi ele falando sobre a multiforme graça de Deus. A misericórdia de Deus, ela é muito grande sobre nós. A multiforme graça de Deus é pelo perdão que Ele nos dá através de Jesus. Esse jovem não viveu isso. Ele não entendera isso, como eu falei. Ele não precisava, de certa forma, e despojar de toda a riqueza. Seria bom que ele fizesse isso. Mas Jesus queria ver o coração dele, se abriria mão ou não daquela riqueza que ele tinha para seguir Jesus. E ele foi reprovado.
esse jovem, ele foi reprovado em não abrir mão da riqueza. O que há em nós que está reprovando, que está limitando nós sermos fiéis a Jesus? Pensa você mesmo. Pensa no seu coração, a atitude que você pode estar fazendo, que pode ser comparado a esse jovem. Veja bem, a ação dele mostrou que ele era um religioso. Podia estar fazendo tudo que teve, mas não alcançou a graça de Deus. E aí, queridos, aí entra outro ponto, que chama muito atenção diante da nossa fidelidade a Deus. Muito boa a palavra aqui do Hugo, falando sobre o que entregamos. Não apenas 10%. Precisamos fazer mais do que Deus merece. Aí entra outro ponto. O perigo das nossas prioridades de vida. O que você tem priorizado? Sabe, a pandemia, de certa forma, ela mostrou, ou até mesmo desmascarou algumas pessoas que se afastaram da igreja. Por que se afastaram? Porque o coração não estava. Sabe, amados, nós temos que entender que quem tem o coração em Deus, a pandemia não vai ser desculpa, nem pretexto de nada. Sabe? Não vai ser, por causa da pandemia. Ficou muito fácil usar essa argumentação para nós ocultarmos fraquezas nas nossas vidas. Deus, Ele quer ver pessoas que tenham a cabeça levantada, sabe, a cabeça inclinada para o lado que vem a luz do sol. Deus está esperando vocês, família Church do Alto, pessoas que venham a ser firmes nele, não temendo as circunstâncias que podem abalar a sua fé, como nessa pandemia abalou a fé de muitas pessoas. Porque agora tem um culto online, bacana. Isso é uma vitória para as igrejas, isso. Porque a oportunidade do Evangelho, há uma oportunidade por um canal desse ser pregado em todo o mundo. Se alguém da família Church do Alto estiver lá na Inglaterra, ela pode assistir. Olha que coisa tremenda. Sabe, a voz dos pregadores já tem ido sobreposto já as colinas, das montanhas, da onde for. A pregação do Evangelho tem chegado por esse meio. Glória a Deus por isso. Mas quem tem a firmeza em Deus, que precisa do alimento, que precisa da comunhão, que precisa ter o calor, sabe, do pastor, precisa ter o calor da comunhão, as prioridades que ele tem na sua vida, é estar participando junto, dizendo: olha, eu quero me alimentar, ouvindo, a voz do meu pastor lá na igreja, ver ele pregando, ver ele ministrando, recebendo aí a palavra profética da pastora Denise, a palavra profética do pastor Júlio, estarmos juntos, porque no céu nós estaremos juntos. Lá não vai ter isso, lá não vai ter esse curso. Aleluia. Para o coração do jovem, a riqueza era a prioridade. E no seu coração, qual é a sua prioridade? Se o pastor Júlio, conheço o pastor Júlio, mas se o pastor Júlio dizer: irmãos, amanhã nós vamos ter um culto extra, que vamos fazer aqui das 6 da tarde até a meia-noite, você toparia de estar aqui? Sabe, tudo isso tem que ser leve, queridos. Estou falando isso, mas que seja leve. Que ao momento em que você ouvir o seu pastor dizendo: olha, ele vai fazer, estou junto. O reino de Deus não é que nos cobra essa atitude, ele nos motiva a ter interesse. Pensa comigo, amados, qual é a única maneira de você demonstrar que ama Jesus? Qual é a única maneira de você dizer que eu sou servo de Deus?
Qual é a única maneira que você pode expressar em que você serve a Jesus, que você tem Jesus no seu coração, que não há nenhuma prioridade na sua vida que vai impedir de você estar na casa de Deus, mesmo se o Flamengo for campeão? Você não vai sair comemorar, você vai vir orar, você vai vir buscar Jesus, você vai dizer: eu estou aqui porque a minha prioridade é Jesus. É isso. Infelizmente sou corintiano. Brincadeira, queridos. Tá feio. Prioridades. No coração desse jovem foi a riqueza, mas quem sabe a sua prioridade é a canseira, é o sono, é a preguiça, sabe? É muitas outras coisas, menos Jesus. Nós temos que amar Jesus, amados. Nossa, eu fico com muito medo o dia que eu falei para minha esposa já umas 10 vezes: amor, eu amo mais Jesus do que você. Que se o dia eu amar você mais do que Jesus, me larga, separa de mim na hora, vai estar tudo errado. E que ela faça o mesmo. Que eu quero ir para o céu e eu quero que ela vá também. Sabe, amados, esse amor, ele não é apenas, sabe, palavras de jargão. Nós somos... Ai, meu Deus do céu, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Suponhamos que você tenha que negar a sua vida para provar o seu amor a Jesus. Ai, você negaria, amados? Ai, que pergunta difícil. Não estou lembrando o nome do pastor. Foi comentado, não sei se o pastor Júlio, pastor Rogério, sabe? Mas lá na Palestina, um pastor que foi proibido de pregar o evangelho, e os palestinos deram a sentença para ele: ó, renuncia a Jesus, você vai viver, mas se não renunciar, nós vamos te matar agora. Pastor, não, mata, morreu. Vocês ouviram esses casos? Estou tentando lembrar o nome dele. Vocês não... Alguma coisa de Yosef, né? Mas tem outro nome aí no meio. Ai, eu fiquei pensando, ai meu Deus. Se Jesus me comissionar para a Palestina. Ô queridos, eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer. Por isso. Por mais que seja difícil de falar. Por mais que seja difícil de você viver diante dessas circunstâncias, eu irei morrer pelo Evangelho de Cristo. Paulo falava isso, mas e nós, quando falarmos isso, falamos do que? De emoção ou de coração? O que nós precisamos aprender é que para amar Jesus, tem que sair das palavras e estar no campo emocional e no espiritual para ser vivido, porque a nossa moradia, olha só, nós não somos dessa terra, nós somos do céu, e é para lá que você precisa ir. O inferno é um lugar, inferno é um lugar que não dá para nós imaginarmos o sofrimento. Existe o inferno, que será lançado no lago de fogo e enxofre. Espera aí, tem o inferno e tem o lago. O inferno será lançado no lago. Meu Deus, se o inferno já é o inferno, que dirá o lago de fogo? Aí, queridos, é nessa hora que eu vejo, eu quero amar tanto Jesus. Eu quero amar tanto Jesus, com as minhas falhas, com as minhas imperfeições, eu quero amar Jesus. Fiquei pensando, se eu estivesse no lugar de Deus, para dar uma sentença para mim, eu fiquei pensando, que sentença eu me daria? Queridos, eu não vou explicar aqui não, tá? Mas que pelo menos
os 2 pés nas minhas costas eu estaria colado. Pela imperfeição, é isso que eu refiro. Agora, transfiro isso para você. Se eu estivesse no lugar de Deus, o que de sentença eu faria para mim? É que Deus é amor, né? Nos ama demais. Por isso que Jesus, Ele veio por nós. Temos que entender o propósito do reino. Precisamos hoje nos apaixonar por Deus, mesmo. Precisamos nessa noite, eu vendo aqui o esforço do Darlan e da pastora Denise, essa adoração, ela precisa ser transformada num verdadeiro amor, num verdadeiro sentimento a Deus. É claro que nós humanos, o nosso sentimento é natural, nós expressarmos a nossa esposa, os nossos filhos, aos nossos amigos, um sentimento. Mas e a Deus? Como é que faremos isso, sendo que nós não vemos Ele? Mas que sentimos a paz e o amor dele sobre as nossas vidas. Então, o que esse jovem nos alerta? O perigo das nossas prioridades. Seja sincero. Seja sincero nessa noite, pelo menos nessa noite. Qual tem sido a sua prioridade? Eu sei que se eu perguntar aqui, você vai falar Jesus. Bom que fale. Fica feio, né, falar que é outra coisa. Mas pensa bem. Tem sido Jesus? Tem verdadeiramente sido Jesus? Se desse uma chuva aí antes do culto, você estaria aqui de verdade? Responda. Não tenho carro. Pastor, alguém pode me buscar? Faria isso? Pelo seu desejo, pela sua vontade de estar aqui, congregando, levantando a sua mão em adoração, dizendo: Jesus, eu realmente te amo. O perigo das nossas prioridades. E em terceiro, para concluir, teria muito mais coisa para falar. Se o reino de Deus está no nosso coração, qual é o exemplo que você pode dar nessa noite para você verdadeiramente dizer: eu amo Jesus? Olha, eu literalmente amo Jesus. Como eu te falei, queridos, o propósito de Jesus na vida desse jovem não é que ele entregasse toda a riqueza, não é que desse aos pobres tudo aquilo que ele estava naquele momento dizendo: olha, vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, vem e segue-me. Ele poderia fazer uma contraproposta a Jesus: Jesus, eu vou te seguir, mas que nessa jornada de te seguir, eu vou ajudar os pobres. Jesus entenderia, porque haveria uma renúncia no coração dele daquilo, e o desejo dele aproveitar a sua circunstância para começar a fazer algo bom, para começar a fazer algo útil, e para dizer: Jesus, eu estou contigo. Quem é que o Senhor quer que eu ajude? Os pobres? Então vamos nos pobres, então vamos nas pessoas necessitadas. Meu recurso está aqui, meu recurso está aqui. Ele poderia ter feito isso para Jesus, e Jesus entenderia o coração dele naquele momento de mudança e de transformação. O que nasceria na vida daquele jovem? O reino de Deus, o reino dos céus. Quando o reino de Deus entra nas nossas vidas, nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos nos expor, dizer: pastor Júlio, olha, eu estou disposto a fazer algo pela igreja. Quando é falado do dízimo aqui, dízimo não é mandamento, mas qual que é o propósito de nós entregarmos o dízimo? E que também não é só apenas um ritual, mas é uma obediência a Deus, há um propósito do reino sobre isso. O dinheiro que você tem não é seu,
é de Deus para a sua vida, Ele te abençoou para te sustentar, então faça aquilo que é já por obrigação como cristão, obrigação como obediência eu falo. Se você não quer entregar, queridos, só esteja preparado para arcar com as consequências da desobediência que traz. Estou dizendo que você vai ser amaldiçoado, não é isso. Mas você vai estar dando passos atrás, sendo que Deus quer que você avance. Então o que pode, o que as suas atitudes, o que as suas posturas nessa noite falam, se você ama Jesus ou não? Ó, queridos, para encerrar, eu quero ter um momento de oração com vocês. Se verdadeiramente o reino de Deus está em seu coração, qual é o exemplo que você pode mostrar nessa noite? Vamos lá, Mateus 6,33. Quem sabe de cor esse versículo? Mateus 6,33. Quem sabe de cor? Buscai primeiro o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, a igreja está acordada? E todas essas coisas vos serão acrescentadas a vocês. Você quer viver bem? Pense no alto, church do alto, pense no alto, pense no reino, pense em Deus, pense em amar Jesus, mas ame mesmo, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Eu estou falando para você amar Jesus, não a placa da igreja. Ame por fazer parte dela, por você estar integrado nela, por ser uma igreja que te conduz para o céu, que tem o caminho que te leva para o céu. Ame por isso, por ter pessoas que são pessoas decentes, são pessoas de Deus, são pessoas que amam a Deus, e você precisa também seguir o exemplo das pessoas que amam a Deus.